Amém, glória a Deus. Livro de Juízes, capítulo 5. Vamos ver dos versos 12 a 17. Juízes 5. Mais um tanto desse momento do povo de Deus importante. Graças a Deus. Juízes, capítulo 5. Amém? Encontraram? Diz assim a palavra do nosso Deus: Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos teus prisioneiros, tu filho de Abinoão. Então desceram os restantes e foram aos nobres, mas o povo do Senhor veio a mim contra os poderosos. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros. Depois de ti, ó Débora, seguiu Benjamim com os seus povos, e de Maquir desceram comandantes, e de Zebulon os que levam a vara de comando. Também os príncipes de Issacar foram com Débora. Issacar seguiu a Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Entre as facções de Ruben, houve grande discussão. Por que ficaste entre os seus currais para ouvirdes a flauta? Entre as facções de Ruben, houve grande discussão. Gileade ficou da além do Jordão, e Dan, por que se deteve junto aos seus navios? Azer se assentou nas costas do mar e repousou nas suas praias, nas suas baías, em nome de Jesus, amém? Você está no teu lugar para você entender isso aí, que a gente lê assim e não entende nada, né? Mas Deus é bom, e Ele pode nos explicar, graças a Deus. Nós estamos... Nesse tempo, eu ainda estou conversando com o livro de Juízes, porque nós meditamos sobre Gideão, né, alguns cultos, e eu continuei nele, porque como eu comentei lá atrás, quando nós começamos a história dos israelitas no período dos Juízes, ela é muito reveladora de problemas que a gente enfrenta hoje, né? A Bíblia é isso aí, né? Mas é muito interessante a gente ler isso, e nós começamos essas reflexões falando da tendência humana de atrair para si aflições e problemas além das que já tem de sobra no mundo, né? Nós temos essa facilidade de arrumar problema. Agora, isso é uma realidade, né? Não sei se vocês observam isso. Com Gideão, nós vimos como muitas atitudes nossas dizem respeito a posicionamentos que nós temos diante do Senhor. Nós lendo o livro a gente entende isso, e essas leituras têm nos conduzido nesse caminho. A gente olha para os personagens, olha para as realidades, e a gente encontra muitos problemas nossos lá, né? É um livro que fala de problemas, é um livro essencialmente de um momento muito problemático na vida do povo de Deus, e esses problemas nos ajudam muito a pensar no Senhor, a pensar em nós, nas nossas atitudes. Eu gostaria hoje de prosseguir e falar de um assunto bem importante na questão do nosso relacionamento com o Senhor, porque o livro de Juízes, ler é até meio chato assim, confesso, porque ele fica se repetindo. Ele reforça de forma repetida um modus operandi, assim, como as coisas funcionam, como funcionam os crentes e como funciona Deus também. Vou mostrar um pouco para vocês. E a gente olhando para isso, a gente começa a entender como é que nós funcionamos e como funciona o Senhor. Isso nos ajuda na nossa caminhada, né? Isso é muito importante na nossa jornada. Por exemplo, de forma repetida, inúmeras vezes o texto insiste: e os israelitas fizeram o que desagrada ao Senhor. E aí vai acontecer, os israelitas fizeram o que desagrada ao Senhor. Quer dizer, é uma coisa que retorna. E aí, eles, na história, inclusive do livro inteiro, todos os juízes, o povo vivia na idolatria, o povo vivia adorando deuses cananeus, ídolos, se lambuzando, e todos esses momentos atraíram o quê? Aflições. É uma repetição. O povo foi escravizado, invadido, explorado pelo inimigo. É um fato comum que é repetido inúmeras vezes em cada história. De tempos em tempos isso se repete. Por exemplo, outra questão que é repetida em todos os momentos é que quando tudo dá errado, a opressão acirra, quando a escravidão é grande, o povo se lembra que tem o Senhor. Esqueceu lá, o momento está difícil, eles se lembram e por isso clama por ajuda. E também de forma recorrente,
uma vez após a outra, as misericórdias do Senhor sempre se renovam. Sempre se renovam e o Senhor vem em socorro daquele povo que se desviou. É uma constante no livro, se você leva lá, você vai entender. Dá para ir percebendo que existe um padrão aqui, que diz respeito a atitudes humanas diante da vida. O ser humano sempre se adapta às situações à sua volta. Ele se acostuma e por isso sempre se acomoda naquilo que é mais conveniente e sempre vai sendo direcionado pelos seus próprios interesses. É uma tendência humana. E as histórias estão ali para a gente compreender isso. Porque tem gente que lê esse livro, quando eu li o Êxodo também, e fala assim, como assim esse povo, né? O povinho, esse povo não aprende com seus erros, não? E eu falo para você, não só eles, né? Nós também, né? Sim ou não? Na verdade, isso tudo é um revelado daquilo que nós estamos sujeitos. E quantas vezes nós não, né? Então, veja, o livro de Juízes é um relato das obstinações humanas, por isso é um livro de problemas, repetidas e repetidas e repetidas e repetidas, sempre, não para os israelitas, mas para que a gente fique alerta, porque somos humanos, e nós estamos sujeitos aos mesmos problemas, quer dizer, a situação melhora, o ser humano acomoda e volta a ser o que era. E aí dá errado. Ah, Deus, ok, lá vem Deus e ajuda de novo, e a gente acomoda de novo e volta a ser o que era. Isso é o livro do Juiz. Isso é o que nós temos tentado, e hoje você vai continuar, porque da mesma forma, repetidamente Deus se move com um coração que é impossível medir, né? Lamentações 3:22 diz uma verdade sobre o Senhor, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque são as misericórdias dele que não têm fim, né? Elas renovam-se a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. E nós vemos lá o tempo todo. É o modo de operar de Deus, quer dizer, no livro é assim, e também na minha vida também, né, graças a Deus. Portanto, essas leituras são muito didáticas, elas são muito esclarecedoras sobre o quê? O nosso relacionamento com o Senhor. E hoje, eu quero tratar de outro tema, outra coisa que é também muito repetida, da forma de agir do Senhor, porque todas as vezes que o povo se entregava aos seus interesses e atraía as mais terríveis aflições, todas as vezes que ele se lembrava do Senhor, ele clamava. Todas as vezes o Senhor ouvia o clamor, o Senhor vinha para ajudar, e ele também, todas as vezes, agia de uma forma única e repetida, como o Senhor chamava alguém para ajudar. Rinite hoje está atacada. O Senhor fazia sempre do mesmo jeito. Qual é a forma de Deus agir no mundo? Chamando pessoas para se envolver. Hoje eu quero me debruçar sobre isso para você entender uma coisa. Quando a coisa, por exemplo, estava estranha na criação, desandou, Deus chamou Noé, sim ou não? Quando parece que a obstinação humana era invencível, Deus chamou Abraão para constituir uma família para honrar o seu nome. Quando as aflições foram insuportáveis, a escravidão tomou conta, Deus chamou Moisés para ajudar a salvar o povo. Moisés morreu, Deus chamou Josué. Josué morreu, Deus chamou os juízes. O livro dá conta que Deus chamou Otoniel, chamou Eude, chamou Gideão, juízes. Deus sempre chama, e observe que essa é a forma que Deus escolheu para intervir no mundo, chamar um juiz para convocar o povo para se mobilizar e lutar pela sua liberdade, pela sua vida, pelos seus direitos. No lugar em que nós lemos hoje, essa é exatamente a mesma história, se repete, todas elas do mesmo jeito, se não fosse por um detalhe genial, qual Deus chamou de novo, mas agora ele chamou uma mulher. E aqui tem toda a nossa atenção, posso ouvir glória a Deus? Seu nome é Débora, não é aquela Débora ali, é outra, mas glória a Deus pelas Déboras. O texto diz que os israelitas sofriam debaixo da opressão dos cananeus, o povo clama, suplica por Deus, mas em Israel tinha uma mulher chamada Débora, que ela era uma profetisa, assim, ela era juíza, porque o verso 4 do capítulo 4 diz assim, ó, Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela, olha ela liderava Israel naquela época, ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas causas. Ela julgava, ela era uma líder, ela era uma liderança, maravilhoso. Só para você entender de forma bem resumida e rápida, ela foi chamada pelo Senhor. Diante da opressão, o povo clamou, e o Senhor chamou Débora,
e ela recebeu uma palavra profética do Senhor, e ela entregou a palavra que ela recebeu. Ela chamou um sujeito chamado Baraque, que era lá de uma tribo, e diz assim: o Senhor te ordena, Baraque, reúna 10.000 homens para enfrentar esse poderoso exército inimigo aí que tem nos oprimido. Ela deu o Senhor mandou uma ordem através da vida dela. E diante da palavra profética que Deus mandou e Débora entregou, adivinha? O tal do Baraque afinou, ele deu para trás. Ai, ai. Está parecendo o Trump, né? Juízes 4:8, presta atenção. Se você for comigo, Débora, eu irei, disse ele. Se você não for, eu não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você. Mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera, que é o general inimigo, nas mãos de uma mulher. Os machões alfas agora nessa hora torcem o nariz, né? Mas o Senhor fica feliz em chamar e usar as nossas mulheres, graças a Deus por isso, né? Débora vai adiante do exército, e Deus dá a eles a improvável vitória aos israelitas, porque o texto diz que eles tinham uma infinidade de carros de guerra, 900, e exército, e eram poderosos, mas Deus dá a vitória aos israelitas. E eu li aqui, eu comecei a ler com vocês, um meiozinho ali, do capítulo 5 do livro de Juízes, e é um trechinho, porque o capítulo 5 inteiro é um cântico. Dizem que é o texto mais antigo escrito na Bíblia inteira. É um cântico, uma canção cantada por Débora, e ela exalta a grande vitória que Deus havia dado para o povo. Já no verso 1 ela diz, naquele dia Débora e Baraque, filho de Abinó, entoaram um cântico, capítulo 5. Ela cantou para glorificar, porque o Senhor chamou, ela ouviu o chamado e ela foi, ela aceitou o desafio. Débora convoca, junto com Baraque, convocaram o povo, e no verso 2 a canção diz, voluntariamente o povo se apresentou, louvem o Senhor. No verso 3 ela diz, ouçam, ó reis, governantes, escutem, cantarei ao Senhor, eu cantarei, comporei música ao Senhor, o Deus de Israel. Ela está feliz, ela está enorme, ela está exaltando o nome do Senhor, ela está cantando de alegria, porque Deus deu uma imensa vitória ao povo, e por isso ela canta, e no cântico, ela exalta isso, a vitória que o Senhor deu ao povo, e ela canta que os dias eram terríveis antigamente, versos 6 e 7 ela diz, nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas, os que viajavam seguiam caminhos tortuosos, escondidos, já tinham desistido dos camponeses de Israel, já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei, levantou-se uma mãe em Israel, glória a Deus. Bonito, né? Não é lindo? Esse povo oriental, machista aí, meu Deus. Ela admite toda aflição, que aquilo era fruto da obstinação, da idolatria. No verso 8 ela diz assim, quando escolheram novos deuses, o povo escolheu outros deuses, a guerra chegou às suas portas, mas não se viu um só escudo ou lança entre as 40.000 de Israel, não tinha uma arma sequer, despreparado. E ela convoca, verso 9, meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo, louvem o Senhor. Voluntários, o povo se levantou e atendeu o chamado. Veja, a forma de Deus agir no mundo é chamando pessoas para assumir responsabilidade de ir fazer o que é preciso, né? Entretanto, ninguém sozinho é capaz de nada, e por isso Débora convoca todo o povo para ir com ela. Entretanto, e por isso, entender que tem um problema aqui, tem um negócio que você vai entender nesse texto que nós estamos lendo hoje, que esse problema diante de um Deus que chama qual? Tem gente que insiste nos seus próprios interesses. Se nós servimos a um Deus que nos chama, Deus que quer fazer coisas, e para fazer coisas Ele é Espírito, para fazer coisas Ele usa vidas, tem gente que insiste nos seus próprios interesses, e por isso não se levanta e nem vai. Você acha? Não, é o que o texto diz, eu vou te explicar. Na sua canção, Débora aproveita e ela tira um gásinho assim, de algumas tribos, que não atenderam ao chamado. E aí é onde eu quero chamar a tua atenção. Tem alguém aqui que já recebeu um chamado de Deus? Não sei se tem. O Senhor já desafiou você para fazer alguma coisa? Pois é, esse texto, ela está cantando e exaltando essa coisa. Deus nos chamou, e Deus, né? E o povo se levantou e foi comigo. Entretanto, teve alguns que não foram. E aí o Espírito Santo de Deus está nesse lugar, nessa noite, para nos dar a oportunidade de refletir nisso, sobre nossa vida. Isso é importante, porque existe uma forma do Senhor agir.
E para ele agir, ele escolhe chamar pessoas. Ele chama para a comunidade se levantar. Deus usa as pessoas para fazer o que ele deseja. E por isso que se espera de um povo chamado, é que ele se levanta e que ele vá, sim ou não? Por quê? Porque quando Deus quer dar vitória, quem atendeu o chamado vai poder cantar, em nome de Jesus, amém? Essa é a questão de Débora. Como Débora vai se alegrar com a vitória dada pelo Senhor. Agora, quem se omitiu, não tem do que cantar. A pergunta é, Deus deixa de fazer as coisas porque alguns não atenderam o chamado? E eu queria dizer para você, não, jamais. Porque o propósito é de Deus. Ele se levanta, Ele quer fazer, Ele quer ajudar, Ele chama. Mas entenda, atendendo ou não, comigo ou semigo, a obra é dele e vai ser feita de uma forma ou de outra forma. E nós temos que entender isso. Que quem faz não é o povo, é Deus. Foi isso que nós aprendemos com Gideão? Deus chama para um privilégio. Vai atender, sim ou não? Diante do amor de Deus, existem sempre dois caminhos. Qual? Atender ou não atender. Dar ouvidos ou não dar ouvido. Deus ama do mesmo jeito. Não se preocupe porque Ele não castiga. Porque a escolha é o seguinte, eu quero estar dentro ou fora daquilo que Deus quer fazer. Essa é a decisão. Eu quero fazer parte disso ou não quero? Do quê? Do que Deus quer fazer. O amor de Deus é grande demais. Deus respeita as nossas decisões, as nossas escolhas. Entretanto, os que não atendem ao chamado, tem um probleminha que o texto mostra. Eles não têm motivo para cantar. E eu queria dizer para você, de minha parte, meu irmão, eu quero te confessar que tudo que eu ando mais precisando nesse mundo é cantar. E eu quero cantar, é muito por ver que o Senhor é conosco e que Ele está dando vitória para o seu povo, em nome de Jesus. Amém? Você quer cantar também? Eu pretendo. Débora cantou, e sobre quem não atendeu o chamado dela, ela tirou um sarro. Ela gozou. É um texto cômico. Ela foi sarcástica. É um momento de uma canção. 4 tribos não atenderam o chamado. E sobrou algumas desculpas que precisam nos ensinar. Se nós queremos cantar vitória, nós temos que aprender. Ela foi levantada pelo Senhor, e ela chamou todas as tribos para se unirem em só corpo, se empenhar para expulsar o inimigo. Juízes 5,13, diz que desceram então os restantes, e foram os nobres. O povo do Senhor veio a mim, diz Débora, contra os poderosos. Alguns vieram de Efraim, Benjamim estava com o povo que seguiu você, de Maquir desceram o comando, Zebulon, os que levam a vara oficial, os líderes de Issacar estavam com Débora, sim, também estavam com Baraque, apressando para vir e tal, e o povo se juntou e foi todo mundo lá. Débora convocou, muitos atenderam, entretanto, primeiro, a tribo de Ruben precisava discutir o chamado, e acabou que ficou discutindo, e ficou só cuidando do seu rebanho, tocando flauta. Olha aqui o verso 15, que eu li para você. Quando ouviram a convocação, entre as facções de Ruben, nas tribos de Ruben, houve grande discussão. E aí perguntou Débora, por que você ficou entre os seus currais para ouvir a flauta? Entre as facções de Ruben, houve grande discussão. Olha o que ela está falando aqui. Olha o que esse texto nos... Diante do chamado de Deus para se juntar aos seus irmãos para defender as terras, lutar pela liberdade, a tribo de Ruben resolveu discutir o assunto. Nós vamos conversar aqui, nós vamos ver. Ficou discutindo. Por 2 vezes o texto insiste que houve grande discussão ali naquela tribo, e por fim, acabou que discutiu tanto, que ficou lá cuidando dos seus rebanhos, nos currais ao som da flauta. E sabe o que é isso? Isso para mim é crente que fala muito, mas não se envolve em nada, por isso não resolve coisa nenhuma. Fala, mas de prática. É uma coisa intrigante aqui perguntar, o que esse povo discutia tanto, né? O que será que a tribo de Ruben tanto discutia? Pois o texto se repete 2 vezes que ele estabeleceu-se uma grande discussão no meio da tribo. Enquanto a dificuldade oprimia, Deus vai e faz a parte dele, sim ou não, Deus está se movendo, Ele saiu do seu trono, Ele chamou Débora para conduzir o povo para o caminho da vitória, ela chamou a tribo de Ruben para a luta, mas Ruben não foi. Por quê? Porque ficou discutindo e cuidando dos seus currais. O que é que eles discutiam, meu Deus? O que podia ser mais importante do que isso? Talvez a discussão tenha sido que é uma loucura lutar com esses cananeus. Nossa, nós ouvimos falar que eles são muito mais fortes
do que as 12 tribos de Israel. Tem muito mais gente lá. Eles têm 900 carros de guerra. Eles estão no poder há 20 anos. Nós não vamos vencer nunca. Será que estamos discutindo isso? Nós vamos morrer? Talvez a discussão, eles estão questionando que foi uma mulher que chamou, né? Será? Os homens discutindo a liderança de uma mulher, né? Será? A convocação dessa mulher será mesmo da parte de Deus? Será que eles estão questionando? Por que Deus vai usar uma mulher e não um homem para liderar essa batalha? Será que essa mulher é capaz de nos fazer vencer? O que eles discutiam tanto? Quer dizer, portanto, aqui a tribo de Rúben preferiu ficar cuidando dos seus rebanhos do que se levantar e se envolver no que Deus estava chamando para fazer. Será que as posses dos animais eram mais importantes, talvez? Será? Ou era mais importante do que o bem-estar do povo, dos seus irmãos e irmãs? Ficar discutindo ou ficar cuidando dos seus rebanhos era mais importante do que a liberdade? Ou do que Deus queria fazer através deles? E eu queria dizer para você, se sim, essa é uma atitude um tanto quanto insensível, né, egoísta, ingrata, né? Não é uma atitude boa. A tribo de Rúben só soube ficar discutindo, mas agir que é bom, zero. Então veja, a gente lê essas coisas e a gente fala, né? Ô tribinho Xuxa, né? Ô povo descomprometido. Mas na verdade, meu irmão, eu preciso dizer isso. Isso acontece e é muito comum na vida de gente que é chamado pelo Senhor. Isso é um reflexo. Deus está vendo a situação. Deus sabe o que a pessoa está vivendo. E por saber, Deus quer, aliás, Ele sabe o que fazer para que aquela situação se resolva. E por isso o que Ele faz? Ele tenta ajudar. Deus é assim, né? Ele tenta ajudar. E Ele faz o quê? Ele levanta profetas, ele prepara uma palavra, ele chama o vizinho conhecido, Deus convida para o culto, o chamado é feito, Deus convoca, vamos lá que nós vamos mudar essa situação. A pessoa é convocada a lutar, às vezes pela sua própria vida, para resolver esse problema aí, para sair dessa situação. Às vezes Deus convoca para se envolver com algo que no resultado é que vai edificar ele mesmo, a própria vida. Às vezes o chamado vai ter como consequência a restauração do casamento, a libertação dos filhos, uma estabilidade financeira, sei lá, restabelecer essa paz que é tão importante. Mas a pessoa faz o quê? Igreja? Acho que não. Depois eu vou. Será que é desculpa? Eu não sei. Será que quer discutir o assunto? Será que quer questionar se é Deus mesmo que está chamando? É uma atitude. Será que Deus vai fazer o que você está dizendo que Ele vai fazer? A gente bota, é claro que nós temos que cuidar do que é nosso, nós temos que cuidar das nossas posses, pois foi o Senhor que nos deu, amém. Mas será que nós devemos colocar o cuidado com as nossas coisas acima do chamado que Deus tem na nossa vida, principalmente o chamado para nos envolver, para ajudar os nossos irmãos e irmãs? É uma pergunta que eu tenho que fazer em nome de Jesus, amém? Será que nós não estamos colocando os nossos interesses acima do que o Senhor tem requerido de nós? Quer dizer, esse é o problema dela, é por isso que ela tirou um sarro na musiquinha que ela cantou. Rúben se interessou mais pelos seus currais do que pelo que Deus estava chamando para fazer. Parece justo a gente ficar eternamente envolvido em discussões enquanto as pessoas estão sofrendo, em brigas teológicas quando tem gente lá precisando de oração, gente precisando de ajuda. É justo ficar cuidando dos nossos interesses, discutindo muito, enquanto o nosso casamento está uma porcaria, está ruindo, os nossos filhos estão se perdendo, acabou a paz lá em casa, espiritualmente a gente está um caco. É justo? Ou é melhor se levantar e lá obedecer ao Senhor? E nós temos que pensar. Porque está aqui? Não, está aqui não, é um risco. Está à nossa volta. Então a minha oração é que a palavra de Deus e os seus testemunhos fale conosco e nos dê um rumo, porque hoje, uma coisa eu tenho certeza absoluta, da parte do Deus que eu conheço, Ele quer fazer a parte dele. O Senhor quer nos ajudar. Deus quer, mas aprenda que Deus age chamando pessoas, inclusive nós, dispostas e com o coração grato para se envolver. Você viu o que Débora cantou? Um povo que voluntariamente se apresentou e louvou ao Senhor. Ninguém foi obrigado a nada. Veio de livre espontânea vontade. É o tal do voluntariado. E nós, o que precisamos, nós precisamos responder sim ou não e ficar, né? São duas possibilidades aqui. A escolha é nossa. Agora eu queria dizer para você, em nome de Jesus, o que essa mulher me ensina é que se nós queremos cantar a vitória que Ele quer nos dar, a palavra nos convoca a atender o chamado do Senhor em nome de Jesus, amém? É algo fundamental, porque é assim que Deus age. Deus não te obriga, Deus não obriga ninguém, Deus também não obriga ninguém na tua casa. Ele chama e vai mudar como a situação, vai mudar como a vida se a gente não atender ao chamado do Senhor. Amém? Que tristeza, amém?
A Bíblia diz que Débora foi levantada pelo Senhor e chamou todas as tribos que se uniram em um só corpo, se empenharam para expulsar o inimigo. Muitas foram, entretanto, a tribo de Gileade diz que morava longe demais, e aquele assunto não dizia respeito a eles. A gente mora muito longe. Olha o verso 17. Gileade ficou lá do outro lado do Jordão. Eles moravam do outro lado do rio. Eles não estavam dentro de Israel. Eles estavam em território, hoje lá é a Jordânia, né? Eles moravam lá onde é a Jordânia, longe, isolados. E mediante o chamado para a batalha, eles ficaram lá mesmo onde eles estavam. Da além do Jordão. Ficaram do outro lado. É como se eles dissessem, nós estamos aqui do outro lado, separados pelo rio, nós estamos longe, e esse problema não nos diz respeito. É um problema aí do território de vocês, se viram. É um pouco o que ela está condenando. Ou talvez eles pensassem, nós estamos aqui separados, e aí esse rio aí vai impedir que os inimigos venham, esse rio vai nos ajudar, eles não vão nos molestar, a gente está protegido aqui do outro lado, então deixa quieto. O Rio Jordão é uma barreira que nos protege. Sair daqui para quê? Cruzar o rio para enfrentar um problema que não é nosso? Eu estou fora, hein? Sabe o que é isso? Que atitude é essa? É de crente indiferente. Sim ou não? Diante de um chamado, a gente é indiferente. Não é conosco o problema. Não tem nada com isso. Não foi eu que causei. Veja, a tribo de Gileade ficou indiferente diante do chamado do Senhor. Por que será? Será que eles não sabiam que a nação de Israel era composta por 12 tribos e não 11? Quantas tribos eram? 12? Não são 11. Das quais eles também faziam parte, sim ou não? Eles eram parte do negócio. Eles não eram seus irmãos e irmãs? Eles não entenderam que quando nós somos um corpo, e se o dedo dói, o corpo todo sofre? Não é isso que a palavra diz? Diz respeito a todo mundo? A tua dor diz respeito a mim, não só você? A dor dos nossos irmãos, a dor de quem passa fome na rua diz respeito a mim, a minha barriga dói quando alguém passa fome na rua? Diz respeito a todos nós. Será que eles não sabiam que eles, em tudo, que eles faziam, afetavam também as outras tribos? Versos 6 e 7, diz que Débora se levanta e ela profetiza, nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas de comércio, cessaram o comércio, os viajantes tomavam caminhos tortuosos, não passavam pela região, ficaram desertas as aldeias de Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei e levantei-me como mãe de Israel. A situação era terrível para o país inteiro, todo mundo sofria, a opressão afetava o comércio, as pessoas tinham medo de viajar, então significa que o problema afetava todo mundo. Como assim a gente ficou lá? A gente não tem nada com isso. O assunto também diz a respeito da tribo de Gileade. Afetava, e eles resolveram se isolar. Aqui está uma crítica dela, quer dizer, o problema de tomar essa decisão é que, como consequência, nós isolados ficamos vulneráveis, sim ou não? Diante do ataque do inimigo. Aliás, essa é uma estratégia que o inimigo adora. Qual? Nos isolar, né? Nos afastar dos nossos irmãos. Por quê? Porque é isolado, porque sozinho, do outro lado do rio, lá na nossa casa, sentado no sofá cuidando do nosso interesse, no quarto chorando, a gente é fraco, a gente é vulnerável, a gente não vence nada. E assim o negócio vem, engole, a gente faz assim, sim ou não? 1 Pedro 5,8, estejam alerta, irmãos, vigiem, o diabo, o adversário de vocês, ele ronda como um leão, rugindo e procurando a quem ele pode devorar. A gente não entende como a gente, percebe aqui o problema que nós temos, nesse isolamento? A estratégia do leão aqui para apanhar a presa é isolar a presa do rebanho, porque sozinho, filho, é facinho, é facinho. Como o povo de Deus, nós temos que entender que qualquer chamado que o Senhor tiver na nossa vida, não é para a gente fazer nada com as nossas próprias forças, muito menos sozinhos. Deus não chama você para fazer nada sozinho, porque Deus chama o povo, Ele chama você para se envolver numa obra que é de um povo, é de uma comunidade inteira, porque Ele sabe que sozinho a gente não consegue nada, a gente não levanta um prego, nada, em nome de Jesus. Aliás, o próprio Deus prepara para você um povo, um lugar, para que você viva em união. Por quê? Porque é juntos que nós somos fortes, em nome de Jesus, amém? Entende isso? Se juntos nós somos fortes, deduz-se, lógico, que sozinhos, isolados, nós somos o quê? Fracos, desculpa. Então, fica atento, porque tem gente que adora ver você sozinho. Tem gente que adora você, não considerando que você tem que ir lá se envolver, do outro lado do rio, isolado, enfrentando tudo com as suas próprias forças, longe da igreja. Tem gente que adora isso. E depois começa a dar ouvido a quem não deve. A Bíblia diz, e não é uma vez só, e repete que nós somos um corpo.
porque a dor de qualquer um dos membros desse corpo é a nossa dor. 1 de Coríntios 12, 26, se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um é membro desse corpo. Um todo, que ele é a cabeça. A unha está doendo, dói não, dói o braço, dói tudo, porque tudo diz respeito a todos nós em nome de Jesus. O chamado é para a gente ser junto, para partilhar, para compartilhar a vida, para se envolver com os fardos uns dos outros. Porque se o fardo está pesado para você, eu te ajudo. O dia que estiver pesado para mim, você vai me ajudar. E nós vamos todos viver e carregar uns os fardos uns dos outros. Gálatas 6,2, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Você entende a ideia da unidade do corpo? Gileade estava quebrando as 12 tribos, que ele ficou lá do seu lado. Então eu oro a Deus, queridos, em nome de Jesus, para que a gente possa entender o poder que existe nessa nossa união. Que quando Deus nos chamar para ser um povo, para ajudar, para nos envolver, que nós possamos compreender quem somos nós no coração do Senhor, o que Deus espera de nós. A gente vive num contexto muito individualista, muito egoísta, a gente pensa cada um por si mesmo e acha que vai resolver diante de Deus, ajoelhado. Não, Deus escolheu te chamar, escolheu chamar tantos outros e juntos nós vamos conseguir em nome de Jesus, amém? A Bíblia diz que Débora foi levantada pelo Senhor, chamou todas as tribos para se unirem num só corpo e se expulsar o inimigo. Muitas foram, entretanto, a tribo de Dan não foi. Por quê? Porque precisava cuidar dos seus navios. Verso 17. Dan, por que se deteve junto aos seus navios e não veio? Por quê? A tribo de Dan ficava na região perto do mar, né? Se você pegar o mapa das tribos, ela era costeira, litorânea. E dizem que ela se especializou exatamente no mar. Fazia comércio marítimo, dizem. Tem os navios, os barcos. Buscava mercadoria, distribuía lá, comercializava. E sabe o que acontece? Os cananeus também eram seus clientes. Tinha interesses aqui. Fazia comércio com o negócio. Diante do chamado de Deus para enfrentar os cananeus, talvez a atitude foi não contrariar os clientes, né? Afinal de contas, o cliente tem sempre razão. Sim ou não? É melhor ficar neutro nessa história. Nós não vamos colocar em risco o nosso ganha-pão. Mesmo sabendo que nós estamos fazendo negócio com gente que tem prejudicado os nossos irmãos. Presta atenção. O que está acontecendo aqui, meu irmão, minha irmã? A tribo de Dan estava colocando como prioridade na sua vida os seus navios, os seus negócios, o seu dinheiro. E em segundo plano ficavam os irmãos e o chamado de Deus para a sua vida. O que é isso? É o típico atitude do interesseiro, né? Sim ou não? É o crente interesseiro. Aqui está um problema enorme, porque, aliás, hoje em dia, né, nós estamos inventando prioridades. O povo de Deus, quando se converte, vai para a igreja, Deus se torna a prioridade absoluta da sua vida. Antigamente, se vocês soubessem como era antigamente, crente era um negócio, né? Deus é tudo. Nada mais importante que Deus, porque Deus e a partir daí, não tem empecilho nessa vida, porque nós vamos lá porque o Senhor quer. Agora a gente está meio botando esse cabeça para baixo. Querido, é claro que nós temos que cuidar dos nossos interesses, nós temos que cuidar do nosso emprego, dos nossos negócios, nós temos que cuidar do nosso dinheiro da melhor forma possível, mas querido, qual tem sido a nossa prioridade? Não estou falando que não tem que cuidar, estou falando qual é a prioridade, o que é aquilo que a gente não abre mão, o que é aquilo que a gente não renuncia, o que é mais importante. E eu preciso dizer para você que um problema grande é esse testemunho que eu estou lendo aqui, de quem é movido somente pelos seus próprios interesses. Por que você não veio e ficou aí cuidando das suas coisas, dos seus navios? Essa é a pergunta dela, que ela está cantando. Eu acho que ela está cantando isso, dando risada, tirando um sarro. Nós estamos aqui cantando de alegria, porque o Senhor nos deu, tá bom? E você ficou aí. Por que você não veio? Sobretudo quando o nosso interesse funciona como uma desculpa para não fazer o que a gente tem que fazer, né? O que nós temos que fazer? Ajudar uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros, nos envolver com a obra de Deus e fazer aquilo que Deus espera de nós. Os nossos interesses vêm primeiro, infelizmente, o tempo que a gente vive é isso. As pessoas hoje em dia são motivadas por quê? Por dinheiro. E em nome do dinheiro, Deus vai para onde? Deus vai para qualquer lugar, mas sai da frente que eu preciso ganhar dinheiro. Sabe qual é a nossa resposta a isso, meu irmão? A nossa resposta tem que ser como o povo de Deus, que a nossa prioridade vai ser Jesus, entendeu? A prioridade da minha vida vai ser Jesus, não importa o que for. Senão, sabe o que vai acontecer? Deus vai dar vitória sim, o povo vai cantar, e nós vamos ficar de fora. E nós não vamos ter o que cantar, porque nós priorizamos outras coisas.
E eu quero que você se prepare, porque Deus vai dar vitória para essa igreja. Irmãos, eu tenho visto coisas do Senhor. Deus vai fazer um negócio aqui nesse lugar, daqui para o meio desse ano. E nós vamos cantar muito. E quem quiser ficar de fora, vai. Só que não vai cantar em nome de Jesus. Eu estou profetizando. Porque talvez uma coisa importante para a gente pensar nessa hora é de onde vêm os teus navios, meu amigo. Quem foi que te deu o teu barquinho? De onde veio tudo que nós temos? Irmão, emprego vai e vem. Vocês sabem disso, né, César? Dinheiro vai e vem, não se engane. E nós precisamos das duas coisas. Nós precisamos de emprego, nós precisamos de dinheiro, mas nunca se esqueça, Deus sabe disso. E por acaso, Deus não vai e vem. Deus é eterno. Deus é a dimensão mais linda e única da nossa vida. Deus é supremo, Ele é poderoso. E se Ele está nos chamando, meu irmão, se levanta e vá, porque assim Ele vai se comprometer com o que você tem, Ele vai se comprometer com o seu dinheiro, e se Ele estiver se comprometido, Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar, e nós vamos ver vitória em nome de Jesus, amém? Amém. Deus está pronto para nos dar vitória, mas a gente prefere ficar cuidando das nossas coisas lá. Lembra da Cassiane? O hino da vitória. Não só Débora, né? Todos nós, em nome de Jesus, não vamos ter que cantar o hino da vitória em nome de Jesus, amém? Mas a Bíblia diz que Débora foi levantada pelo Senhor, chamou todas as tribos e muitas se uniram no seu corpo para expulsar o inimigo. Muitas foram, entretanto, a tribo de Azer não veio, porque estava de férias na praia. Olha o que ela fala no verso 17 ainda. Azer se assentou nas costas do mar e repousou nas suas praias. Deus estava convocando para libertar. Nós vamos ficar aqui na praia, está mais gostoso. Essa água é de cocó. Foi convocada pelo Senhor, mas não foi. Qual foi o motivo que Débora disse aqui, que ela cantou e que ela tirou um sarro? Eles estavam de férias, estavam repousando na Bahia e não se apresentaram para o chamado. Eles estavam gozando as suas merecidas férias à beira-mar, né? Aliás, maravilhoso. Assentados, descansando, sabe o que é isso? Eu acho que é crente que pensa só no seu próprio bem-estar, sabe? E isso vem acima de tudo, é prioridade. O que se pode dizer dessa atitude dessa tribo de Azer aqui nesse episódio? O quê? Essa atitude é uma atitude individualista, egoísta, assim, e é claro que todo mundo merece férias, inclusive esse que vos fala. Não só merece, quanto precisa, né? E na praia então, né? Aí, amigo, aí é dificuldade zero, aí é certeza que precisa mesmo. Nós precisamos, porém, diante do chamado de Deus, nós temos que entender e pesar. A convocação era mais importante do que a praia, desculpa. Se alguém está sofrendo terrivelmente pela opressão, é melhor atender o chamado e lutar pela restauração da vida. E depois a gente tira férias, ué. Sim ou não? Quantas vezes a gente não se empenha para construir casa de favela, soa, e depois descansa. Sim ou não? Mas Deus chamou para algo importante. Vamos levantar e vamos fazer, uai. A Bíblia diz que tem um tempo determinado para todas as coisas, sim ou não? Tudo. E o descanso é importante para o Senhor, e é. Para Ele, aliás, na Bíblia tem essa importância enorme. O Senhor sabe que nós precisamos dele. Um dos princípios mais caros da palavra de Deus é esse descanso. É onde o judeu tira o sábado, sabe? É o descanso sabático, é o descanso da terra, é o jubileu. Deus sabe que nós precisamos descansar. Mas é interessante porque a gente está cansado, a gente vive cansado hoje. Para ir para a igreja é um cansaço. Para ir para a obra, então, mas para passear a gente já descansa rapidinho, né? A gente se anima logo, né? Mas enfim, nós temos que trabalhar, nós temos que ter tempo para a nossa família, para descansar, para viajar. Tudo bem, Deus sabe. Mas isso tem que impedir que a gente atenda ao chamado do Senhor? Isso vai impedir? Eu tenho certeza que não. O Deus que te chamou e disse, tem tempo para todas as coisas, Ele vai preparar tempo para todas as coisas da tua vida. Ele vai te dar condição de ir para a praia assim, mas também de se envolver com o que Ele quer fazer. Porque senão a vida vira só praia. Agora veja, graças a Deus, teve tribo que atendeu o chamado. E diz que eles lutaram e o Senhor deu vitória. Amém? O Senhor deu vitória, e olha, Ele deu vitória porque eles nem tinham como vencer, porque o texto diz que eles não tinham exército, não tinham soldado, não tinha nem espada. Os cananeus eram muito mais fortes. Débora lembrou, a guerra chegou às suas portas e não se via um só escudo, uma só lança no meio do povo todo. Eles não tinham nem armas. Mas sabe o que aconteceu? Presta atenção. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus fez chover tanto,
tanto que os carros de guerra poderosos, os 900 carros de guerra poderosos, atolou tudo na lama. Atolou tudo na lama, e Deus fez o povo ser vitorioso em nome de Jesus. Eu vou ler versículo 4 e 5. Olha ela dizendo: Senhor, quando o Senhor saiu de Seir e marchou desde os campos de Edom, a terra tremeu, as nuvens do céu despejaram chuva na terra. De onde veio a vitória? Do céu. Os montes estremeceram na presença do Senhor, o Deus do monte Sinai, na presença do Senhor, Deus de Israel. Deus fez, versículo 20 e 21, desde o céu lutaram as estrelas, desde as suas órbitas lutaram contra o general Císera, choveu tanto que o rio Quizon os levou, o antigo rio Quizon. Avante, minha alma, seja forte, porque o Senhor luta conosco. Deus providenciou e continua providenciando um sobrenatural na vida de quem? De quem atende ao seu chamado, e vai ter vitória, meu irmão, em nome de Jesus. Não somos nós, não, presta atenção, eu quero que você entenda, meu irmão, presta atenção aqui, recebe isso aqui. As estrelas vão lutar, você entende isso? Ela diz que as estrelas do céu lutaram pelo povo, as estrelas vão lutar, você entende isso? Não é você, é o Senhor, o teu Deus, que vai lutar as tuas lutas. Entenda isso. E atenda o que Deus está chamando e deixa o resto com Ele, porque vai acontecer um sobrenatural, vai acontecer o que tiver que acontecer, mas Deus, vai cair do céu a tua vitória, mas vai ter vitória, em nome de Jesus. Ah, mas não tem, mas Deus chama e também fica lá do outro lado do rio, fica lá cuidando dos seus interesses, fica lá, e aí tem o quê? Tem alguém sozinho que não consegue vencer nada mesmo. Essas 4 tribos aqui foram chamadas, mas não foram, faltaram a convocação e foram ridicularizadas. Isso aqui é ridículo, ela tá falando, ridículo que vocês fizeram, é isso que ela está cantando aqui. Até nos dias de hoje, essa tribo é lembrada assim, né? Agora, meu irmão, Deus mais do que ninguém quer dar vitória. Deus mais do que ninguém quer construir algo novo, mas para isso Ele nos chama a nos envolver. Não tem vida se não tem envolvimento, e a gente espera, qual é a nossa parte? O que Ele espera de nós? Nossa parte é entender que existem sim obstinações, existem nossos interesses, mas veja, acima deles nós temos que entender que existe um Deus que tem as suas formas de agir. Não adianta estar na igreja se não entende como Deus age. Não adianta ter uma igreja de 5.000 pessoas, como a gente vê aí, 5.000, as pessoas não sabem como Deus age, aí Deus está agindo, as pessoas não estão se envolvendo. É 5.000 mortos dentro da igreja, porque não vê a estrela lutando por ele, não vê Deus descendo do céu e fazendo milagre. Nós temos que entender como é que Ele faz. E hoje eu aprendo, queridos, em nome de Jesus, que Ele nos chama, não à toa, Ele não chama por acaso, Ele não chama para nos chatear, Ele não chama para nos tirar do nosso conforto, não. Ele chama porque Ele quer dar vitória na nossa vida. Ele chama porque Ele quer mudar a nossa história de vida. Ele chama porque Ele quer transformar o nosso interior. E se nós estivermos dispostos a levantar e ir, se nós estivermos dispostos, pode estar certo uma coisa, o céu vai descer, as estrelas vão batalhar por nós, o que for necessário, mas eu queria dizer, você vai conseguir em nome de Jesus, porque Deus vai fazer, e eu quero que você creia nisso, sob a autoridade que é na palavra de Deus, amém? O povo venceu uma luta impossível, Deus deu a vitória, por quê? O Senhor convocou, eles se levantaram e foram, e o Senhor deu vitória. Com 4 tribos, ou sem 4, ganhou. As 4 não foram, ficar de fora. Se tivesse ido, estavam cantando junto com Débora, mas não estavam. E o Senhor nos chama nessa noite para cantar. Está com o gogó afinado, Deus nos chama para cantar, porque Ele quer nos dar vitória em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Entendeu esse momento dela? Esse cântico é lindo, leia na tua casa, é bonito demais. Agradeço a você pelo teu tempo e tua atenção. Leia a palavra de Deus na tua casa. Deus abençoe sua vida e que haja um cântico na tua boca também dizendo: Deus lutou por mim e eu venci e a minha vida hoje é diferente em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado.